Olá, meu irmão, olá, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Que alegria podemos estar nessa manhã de domingo, cultuando ao Senhor nosso Deus, juntos e exaltando ao bom Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida nesse tempo. Vamos adorar ao Senhor. Convido você a nós cultuarmos ao Senhor nosso Deus nesse tempo, nesse momento. Convido você a se programar para esse momento, deixar um pouco o celular de lado, poder participar da leitura, dos cânticos, dos hinos e aprender da palavra do Senhor nosso Deus nesse momento. Convido você, dando início ao nosso culto, a abrir sua Bíblia no Salmos 27. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 27, de 1 a 3. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourará contra mim a guerra. Ainda assim terei confiança. No que você tem confiança? No que você confia? Você confia em Deus? O salmista está trabalhando o aspecto do medo, o medo do nosso coração, o medo da nossa existência, o medo das circunstâncias à nossa volta. Diz assim o salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Do que você tem medo? Que Deus abençoe para que os seus medos sejam vencidos no amor e na graça do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe para que você vença a cada momento para a glória do Senhor. Vamos cantar o cântico Quebrantado com o nosso irmão Kleber e família.
Convido você também para lermos o Salmo 27, mas o versículo 4 agora. Ele fala assim: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa peço ao Senhor, e isso a buscarei. Ele não apenas está pedindo, mas está pedindo e buscando. Ele está pedindo e buscando, está indo atrás, está indo glorificar o nome do Senhor. Por isso, vamos cantar o hino de número 3, Igreja em Adoração, com a nossa irmã Esther. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Teu santo livro, grande Deus, tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Ensina os teus, Espírito Divino, dissipa as trevas deste corações, e com a luz do teu celeste ensino, venha clarear as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Como é bom adorarmos o Senhor nosso Deus, igreja em adoração. Como é bom adorarmos, mas também como é bom ouvirmos a voz do Senhor confrontando o nosso coração e trabalhando em nossa vida, trabalhando em nosso ser. Sabe por quê? Porque Deus ama a cada um de nós e Ele trabalha o seu grande amor em nossas vidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez, lá em 1 Pedro, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 11. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: rogo, irmãos, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingindo-vos toda de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar.
Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A palavra de Deus vem nos confrontar com os nossos medos, com as nossas ansiedades, com as nossas preocupações. E ele fala, sede firmes e vigilantes. Vamos nesse momento abaixar nossas cabeças e vamos orar. Vamos pedir que o Deus da paz, o Deus que nos faz vencer dia após dia, momento após momento, nos dê vitória. Vitória não apenas externa, mas vitória contra as nossas lutas pessoais. Vitórias contra nós mesmos, né? E ele fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir. Vamos resistir às lutas, às tentações, às provações, porque Deus quer e Ele nos dá a vitória se nós assim buscarmos. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Ó Deus eterno, nós somos pecadores, nós somos falhos. Quantas vezes, ó Pai, nós cedemos às artimanhas do diabo, às pessoas usadas por ele também. Ó Deus, peço que o Senhor venha abençoar, ó Pai, essa família reunida, esse irmão, essa irmã. Ó Deus, Pai querido, que a graça do Senhor venha superabundar na vida de cada um, ó Pai. E que eles venham vencer, ó Pai. Convença, ó Pai, cada um, começar de mim, do meu pecado, ó Pai, da justiça e do juízo do Senhor. Ó Deus, também haja, ó Pai, no coração de cada irmão e irmã. Ó Deus, que possamos vencer a ansiedade, o medo, a angústia e glorificar o Teu nome sempre. Ó Deus, perdoe-nos, ó Pai, as nossas falhas. Sara, ó Pai, as nossas feridas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e nós agradecemos. Amém, ó Pai. Vamos cantar o Salmo 23 com a nossa irmã Joyce e Audrey. Glorificamos a Deus juntos. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor. Nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal. Se tu estás comigo aqui, por que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão, se eu seguir ao meu pastor, com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor.
nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. O nosso irmão seminarista Emerson estará trazendo a palavra do Senhor ao nosso coração. Vamos aprender mais um pouquinho, mais uma porção dessa palavra maravilhosa que enche o nosso coração de paz e alegria. Bom dia, meus irmãos. Como é bom estar aqui mais uma vez cultuando, né? Melhor ainda quando a gente está estudando a palavra do Senhor. Eu os convido agora a abrir as suas Bíblias no Salmo 124. Nós estamos continuando aquela série de salmos, os salmos de romagem, os salmos da peregrinação. Aqueles salmos que os judeus cantavam e declamavam quando eles iam adorar em Jerusalém. Eles tinham que fazer isso 3 vezes, pelo menos, por ano, nas 3 principais festas. Eles tinham que sair de qualquer lugar que eles estivessem para ir adorar no templo, porque era só lá que eles podiam fazer. Hoje nós temos a possibilidade de adorar em qualquer lugar. Não precisamos mais do templo, não precisamos dos sacrifícios. Apesar que hoje nós, particularmente, estamos em casa. Mas mesmo assim, nós podemos adorá-lo. Então, continuando a nossa série de salmos, vamos abrir a Bíblia no Salmo 124. Salmo 124. Leia com fé e com coração, porque essa é a palavra do Senhor. Cântico de romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa os dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Vamos orar. Pai, obrigado porque tua palavra é viva, Pai. Obrigado porque nós podemos te adorar, Senhor, nós podemos te levar, Senhor, porque nós podemos recordar o quanto tu és grande e quantas vezes tu nos livraste, ó Pai. Abençoa, Senhor, neste momento, Senhor, que eu diminua e que tu cresça. Abra o nosso coração, Senhor, a nossa mente, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor. É isso que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Você já voltou pensando numa situação pela qual você passou, pensando na possibilidade que ela poderia ter sido diferente? Você já parou para pensar depois de certas consequências e falar assim,
se eu tivesse escutado minha mãe, teria sido diferente. Nossa, aconteceu muitas vezes. A mãe falava, não faça isso, meu filho. A gente fazia o contrário do que ela dizia, aí o que acontecia? Ou o contrário, ela falava, faça desse jeito. Nós não fazíamos. E tinha as consequências. Depois, com o tempo, a gente olha para trás e fala assim, se eu tivesse escutado minha mãe. Ou então você pode falar assim, se eu tivesse escutado os médicos, eu teria feito a minha dieta e não estaria passando por todo esse problema. Ou então, eu teria seguido à risca todas as suas orientações. Na vida, a gente sempre tem que olhar para trás e ver as possibilidades do que poderia ter sido feito. A gente pode fazer isso. A gente também pode fazer de uma forma diferente. Fazer o contrário. E se tal coisa não tivesse acontecido? Você já fez esse exercício? A gente fala que não se deve chorar pelo leite derramado, porque as coisas já passaram. Então tem aquelas pessoas, eu não me arrependo de nada do que eu faço. Me arrependeria se não tivesse feito. Mas o fato é que a gente sempre olha para trás, de alguma maneira, e percebe. Este salmo, ele está convidando as pessoas a olhar para o que Deus fez. Ele está convidando o seu povo, Israel, a olhar para tudo que Deus fez, principalmente pela liberdade que esse povo teve várias e várias vezes. Este salmo é um incrível cântico de louvor em adoração a Deus por ter libertado por diversas vezes. Acompanhe comigo, então, de novo aí a partir do verso 1. O salmista começa, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. E ele repete, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e aí começa a falar quando. Esse não fosse o Senhor, quer dizer mais ou menos assim, se não fosse o Senhor que esteve comigo, diga a Israel aí o que aconteceria. E aí ele repete, se não fosse o Senhor, e aí começa a acontecer, começa a falar aquilo que poderia ter acontecido. Olha só, ele está falando de uma possibilidade que poderia ter acontecido. Olhando para trás e falava assim, olha, podia ter acontecido isso. E aí ele começa, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Para representar o que tinha acontecido, ele começa a usar umas figuras de linguagem. A primeira delas, que ele usa, é essa dos homens que teriam engolidos vivos quando a sua ira se acendeu. O engolidos aqui quer dizer assim, como se eles fossem destruídos com uma mordida muito forte. E aí teria triturado seus ossos e teriam engolidos. Pensa na situação. O que acontece quando você, não sei se você já viu, eu tive a curiosidade de olhar na internet alguns vídeos acerca de pessoas que tinham ido muito perto de animais e aqueles animais o seguraram. Eu vi um menino lá no Paraná que passou a cerca, que já tinha dizendo assim, não se aproxime dos animais. Mas ele mesmo assim, o menino, porque gostava de animais, ele atravessou aquela cerca. E ainda o tigre de 200 quilos aproximadamente, e o menino de pouco mais de 40, o menino queria mexer com o tigre. Alguns que estavam andando ali do lado falavam assim para o pai, olha só, o teu filho está mexendo lá no tigre. E o pai falava, não, ele gosta de bicho, deixa ele mexer. Apesar de todos os avisos, ele não fez nada. E aí o que aconteceu? O tigre, a gente pode ver na imagem que ele andava de um lado para o outro, ele deve ter ficado muito estressado e a sua reação foi pegar o braço do menino. Uma mordida fortíssima, de não sei quantos quilos de força. E aquele ficou ali preso. Por sorte, algumas pessoas que estavam perto e alguns tratadores foram lá e conseguiram tirar o menino. Na sequência da imagem, o pai deles falava assim, me perdoe,
Porque aí o repórter pergunta, mas você não sabia? Ele falou assim, não, eu não sabia. Mas ele tinha sido avisado. Outras vezes a gente vê também histórias de pitbulls, aqueles cachorros que têm uma mordida fortíssima, que quando segura, é difícil de largar. Essa é a sensação que o salmista está querendo passar. Né? E nota que ele não estava usando uma figura para uma pessoa, ele usa na primeira pessoa do plural, o nós, o povo de Israel. Quando você está preso dentro de uma mordida, você não consegue sair. Você tenta se debater e não consegue sair. Por mais que você se esforce, você vai estar sentindo dor. Porque você está vivo. E, de repente, aquele medo começa a subir assim, porque a iminência de acontecer algo pior. Mas ele continua. Ele usa uma outra figura. Ele fala no versículo 4 que as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. O que ele quer dizer aqui é uma figura que era muito comum lá no Oriente Médio. Principalmente ali na Palestina, naqueles veios que tem nas montanhas. De repente, se vocês já ouviram falar das chuvas serôdias que vinham, e aí de repente fazia as torrentes do Negueb. Aquelas águas subiam muito rápido, e se alguém fosse pego desprevenido, estaria logo debaixo d'água. Mas não era simplesmente afogar, a água passar por cima. Era uma torrente, uma forte torrente. Você fica imaginando assim. Você, quando foi na praia, eu fui com meu filho um dia desse na praia, e ali naquele rasinho ele ficava. E a gente ficava só observando. Com a maré enchendo, as ondas iam e vinham, iam e vinham. Estava calminho ali onde ele estava, mas de repente vinha uma onda mais forte. E o que acontecia? Derrubava ele e ele saía rolando. Agora você multiplica isso muito. Como, por exemplo, o tsunami que a gente viu algumas vezes aí na televisão. As imagens são impressionantes. A força da água é tamanha que ela vai arrastando tudo. Não importa o que está pela frente. Ou então ainda, aqueles que se aventuram em cachoeiras têm as trombas d'água. Você está lá no rio calmo e de repente vê aquele monte de água e você não consegue se segurar. Quem já ficou preso numa onda sabe que quando a onda bate em cima de você, o chamado caldo ou vaca, dependendo da região que você está, você perde a noção. Você não faz ideia de onde você está. Você rola e não tem controle. Você não consegue sair. A sensação é a mesma, de você ter sido atacado abruptamente, sem esperar, e não conseguir sair daquela situação. Mas notem, meus irmãos, o salmista começou, se não fosse o Senhor estar conosco, se o Senhor não estivesse conosco. Israel, que eu digo. Ele está olhando de uma perspectiva, se o Senhor não estivesse conosco. Ele não está afirmando que o Senhor não estava conosco. O que ele está afirmando é que, na possibilidade do Senhor não estar. Mas essa possibilidade não existe. Tanto é que a partir do versículo 6, ele começa a dar um vislumbre do que é a liberdade de Deus. E ele começa conclamando um louvor. Ele, bendito o Senhor, ou seja, louvado seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. O Senhor não permitiu. Foi o Senhor a ação pelo qual não foram eles levados aos dentes. No versículo 7 está assim, salvou-se a nossa alma. Mas ela é melhor explicada como a minha alma foi salva. Mesmo no caso da onda ou de um animal feroz estar te segurando, você não consegue se libertar, na maioria das vezes, se você não tiver ajuda.
Eu lembro uma vez que eu estava preso na onda, foi a mão de alguém que me puxou daquele lugar. Da mesma forma, com aquele menino lá no zoológico, alguém foi lá e conseguiu tirá-lo das bocas do tigre. Nós não conseguimos nos salvar se não for a mão de Deus. E ele continua falando acerca de como Deus trabalha. Fala assim no versículo 7, ele salvou a nossa alma, como um pássaro no laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós vivemos livres. O laço do passarinheiro é uma armadilha. Para quem era do interior sabe bem como funciona. Uma armadilha é o quê? É um artifício que você usa para caçar um animal. Primeiro, a armadilha tem que estar num local onde o animal não perceba. E ela tem que estar escondida. Geralmente, eles colocam uma isca para esse animal. Um pedaço de carne. No caso aqui, como era um pássaro, ele coloca uma comida específica para aquele pássaro que ele quer pegar. Nesse laço do passarinheiro era uma corda que era feita de crina de cavalo. Um fio muito fino, porém muito resistente. Hoje ainda são feitos esses laços. E é feito de um nylon muito fino, mas resistente. Coloca ali uma folha, o pássaro vem para comer. Nessa hora, o passarinheiro, que é aquele que preparou a armadilha, o caçador, ele está à espreita e ele puxa o laço. E aí o que acontece? O pássaro não consegue mais sair. Não tem como sair. Ele vai se debater, vai tentar sair, mas ele não vai conseguir sair por suas forças. Se a armadilha foi bem feita e o passarinheiro, o caçador, está por perto, não tem solução. Mas lá no versículo 7, mesmo no começo, quando ele está falando da salvação, ele fala, a nossa alma foi salva do laço. Nós não tínhamos condições de nos salvarmos. Ele tem plena consciência que Deus estava ali. Muitas vezes tem algumas pessoas que acham que Deus criou o mundo e deixou rolar. Esquece da providência dele todos os dias. A situação em que nós vivemos, a gente pode até perguntar, onde está Deus nisso tudo? Se Deus tivesse intervindo, talvez não seria desse jeito. Mas Deus está no controle de tudo. E se não for Ele que nos tira, nós não conseguimos sair. E tem mais, Ele não apenas tirou da armadilha, Ele a quebrou. Ele destruiu para que nós não caíssemos mais. O laço do passarinheiro na Bíblia é usado diversas vezes para apontar calamidades ou momentos que vieram afligir o povo como um todo. Sejam calamidades físicas ou até mesmo problemas espirituais. E por fim, ele fala que nós nos vimos livres. No texto original ele está dizendo assim, e por fim nós fomos salvos. No versículo 8 ele declara, o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O salmista sabe muito bem a quem ele deve louvar e agradecer. Porque o nosso socorro e o socorro do povo de Deus está em o nome do Senhor. Em o nome do Senhor é Ele mesmo. Senhor é Yahvé, é o nome que Ele se anuncia para o seu povo lá em Êxodo 3. Ele fala, quando Moisés está lá e fala assim, mas quem eu vou dizer que está me enviando? Fala, eu sou o que sou. Fala para eles que o eu sou o enviou. E esse eu sou,
O Deus do pacto, aquele que mantém aquilo que ele é, o Deus imutável, acima de tudo, é o Deus criador do céu e da terra. O Deus criador que cria tudo do nada. Portanto, nós não temos que temer, nós temos apenas que confiar na sua libertação. Você pode olhar para trás e ver quantos momentos você foi liberto. Outro dia eu ouvi uma história bem interessante, eu não sei se já contei aqui. No final de uma reunião, um irmão falou assim, no final de uma escola dominical, um irmão falou assim, eu quero dar meu testemunho. Aí o pastor falou assim, fale, meu irmão. Todos estavam querendo sair já para comer, que estavam com fome. Ele falou assim, olha, eu tenho que agradecer a Deus, porque enquanto estava vindo para cá, eu passei ali no caixa eletrônico e fui tirar dinheiro. E eu fui assaltado no caixa eletrônico. Mas, graças a Deus, a minha família estava no meu carro e nada aconteceu com ele. Foi pela providência divina. O dinheiro é material. E aí chegou um outro irmão e falou assim, eu também quero dar meu testemunho. Fala, meu irmão. E ele falou, olha, eu saí de casa, entrei no meu carro, cheguei até a igreja, sentei, estudei a palavra do Senhor e não me aconteceu nada, porque Deus estava comigo. É assim que nós temos que entender que Deus está conosco. Lá no começo ele fala, se não fosse o Senhor que esteve com o nosso lado. Lá em Romanos 8, Paulo traz da seguinte forma. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É no mesmo sentido. É naqueles que estão em Cristo. E lá no versículo 31, ele fala assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele estava vindo falar da justificação. E aí ele falou assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? As pessoas entendem esse versículo assim, se Deus é por mim, então eu posso fazer todas as coisas. Não, mas ele está falando da justificação e do amor que ele teve por nós. E mandou o seu filho para nos livrar da pior prisão que tem. Aquela prisão que a gente não consegue sair. A prisão da morte, da escravidão, do pecado. O passarinheiro, o nosso inimigo, está só à espreita, armando as suas armadilhas no dia a dia. Nós estamos preparados para sair? Mas o próprio texto de Romanos ainda diz, lá no 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, se não fosse o Senhor que estivesse do teu lado, nós estaríamos condenados à morte eterna. Mas porque o seu amor, com o qual Ele nos amou desse jeito que está escrito lá, nada pode nos separar dele. Nós podemos estar passando as piores provações, mas podemos ter certeza que Ele está conosco. Nós podemos ter certeza que a sua mão vai nos tirar da armadilha posta pelo inimigo. Você já parou para pensar que esse Deus está ali, do teu lado, te ajudando todos os dias?
Você o louva, que nem o salmista falou aqui, ó, bendito o Senhor que não nos deu por presa. Bendito o Senhor que nos livrou das mãos do passarinheiro. Ele não só nos livrou, ele quebrou o laço, ele pisou e quebrou a armadilha para que nós não caiamos mais. Embora a gente, como passarinhos tolos, buscamos cada dia tentar entrar no laço de novo. Mas Deus está ali para nos salvar. Nós não merecemos. Mas Ele, pelo seu amor, Ele nos salva. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e você? O que tem para dizer? O que você tem para dizer? E você diz aquilo que o Senhor fez na tua vida para as outras pessoas? Outras pessoas podem estar nas mesmas condições que você. Está se sentindo esmagado pelos dentes da fera. Ou pode estar num turbilhão de água, sem saber para onde ir. Pode estar preso nas armadilhas que esse mundo nos coloca. Você tem dito o que Deus tem feito por você? Você tem dito o que Deus fez pela tua vida? Que te libertou? Que através do sangue de Jesus derramado naquela cruz, agora você é livre de toda e qualquer armadilha do inimigo? Está livre do pecado? Você está livre da morte eterna. Meu irmão, não perca tempo. Há muitos e muitos que estão aí caindo nas armadilhas, sofrendo com os animais, sendo jogado de um lado por outro por torrentes d'água. Nosso dever é agradecer todos os dias e contar o que Deus tem feito por nós. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado porque, apesar de não merecermos, Tu estás conosco, Pai. Obrigado porque, pelo Teu amor, Tu nos libertaste, Senhor. Obrigado porque nós, a cada dia, vemos a Tua providência na nossa vida, Senhor. Muitas vezes pode até parecer que não, mas nós não sabemos o que acontece, Senhor. No nosso mundo pequeno, na nossa mente pequena, nós não podemos compreender o todo, Senhor. Senhor, que nós possamos a cada dia Te louvar e falar, bendito o nome do Senhor, o Senhor Criador do céu e da terra, Pai. Ser conosco nesse momento, Senhor. Ser conosco em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Guarda-nos para que nós não caiamos nas armadilhas, Senhor, deste mundo, Senhor. E se cairmos, nós temos certeza, Senhor, que Tu irás quebrar essa armadilha, Senhor. E nós poderemos, enfim, morarmos contigo em paz para sempre. É isso que Te agradecemos. Amém. Cantemos o hino de número 105, A Certeza do Crente, com a nossa irmã Denise. E logo após, a oração e bênção. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Guardará,
mas eu sei que tenho crido, e estou bem certo que é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Bom dia, meus irmãos da Igreja Maranata. Que a paz de Deus esteja sobre todos vocês. Quero deixar com vocês o versículo 9 do capítulo 52 do profeta Isaías, que diz: Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo e remiu a Jerusalém. Oremos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, porque o Senhor é a nossa segurança. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é a nossa força. Obrigado, ó Deus, porque no Senhor nós temos apoio, amparo, renovo, sustento. Ó Deus, cuida de cada um, tira o medo, a ansiedade, as angústias do Pai do coração. E que a Tua verdade, ó Deus, venha sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada irmão e irmã, ó Deus. Ó Pai querido, que o Teu amor venha nutrir o nosso homem interior, nosso mais íntimo, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, com o trabalhar das nossas vidas. Ser propício a nós pecadores, ó Pai, e nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. E agora, irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do eterno Deus e Pai, o autor e consumador da fé, aquele que era, que é e que um dia há de voltar para buscar a sua igreja, esteja com todos vós e com todos vós permaneçam hoje e para todos sempre. Amém, ó Pai. Deus abençoe. Uma boa semana, feliz Dia das Mães, que Deus venha te fortalecer sempre no seu grande amor. Quero passar alguns avisos para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Primeiramente, quero louvar o Senhor nosso Deus pela sua vida, pela sua família. Quero aqui agradecer ao bom Deus por tudo que Deus tem feito em você. Fique tranquilo, né? Fique em paz, fique tranquilo. Não deixe a ansiedade dominar o teu coração, o medo dominar o teu coração, mas que descanse em Deus, descanse em Deus. Eu também peço para você também não ficar muito olhando as notícias, né, os jornais, toda hora. Olhar sim, de vez em quando, sim, é importante, mas não ficar ligado 24 horas também nisso. Toma cuidado, use máscara, cuide de você também. Nós, a igreja, estamos bem, graças a Deus. Também quero aqui dizer para você que a nossa igreja está de portas abertas para, se você precisar de alguma coisa, entrar em contato conosco, está o nosso e-mail aí embaixo, você pode, na descrição do nosso vídeo, você pode nos procurar, dar um e-mail para nós. Quero também dizer aos nossos irmãos da igreja, e você também que queira mandar alguma oferta, contribuir com algum material, seja com material para a cesta básica que nós temos distribuído, ou material também para a igreja, uma doação, coisas assim. Que entre em contato conosco e assim para a entrega dos dízimos, das ofertas, pegue a conta da igreja também. Deus abençoe muito a sua vida. É uma alegria muito grande poder estarmos cultuando o nome do Senhor. Nós temos 2 cultos pelo domingo, um de manhã às 9 horas, outro às 19 horas. São 2 oportunidades que nós temos para glorificar o Senhor juntos. Se você puder estar conosco, é uma alegria também. Puder compartilhar esse vídeo com alguém, também vai abençoar a vida de outra pessoa. Deus abençoe muito a sua vida. Depois nós temos algumas atividades, Escola Bíblica às 10 horas no domingo, também às 15 horas com os nossos jovens. Esses cultos são pelo Meet. Você tem que mandar um recadinho para nós aí pelo e-mail para que a gente libere para você
o link do Meet para você poder acessar a nossa reunião. E na quarta-feira também nós temos uma reunião de oração, também pelo Meet, momento também muito oportuno de buscarmos ao Senhor e adorarmos aquele que vive e reina. Deus abençoe muito a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado.